O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo a outros: ele salvou. Salva-te a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia acima dele um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: não temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos diante de um mistério que marcou profundamente a história da Canção Nova, a solenidade de Cristo Rei. Padre Jonas ouviu dentro de um trem a voz de Jesus, que mudaria tudo na sua vida e nas nossas vidas, porque nós fomos alcançados pelo sim, pela entrega, pela obediência a esta voz, pela ousadia de responder a um pedido, mesmo sem entender. É bonito quando o Padre Jonas falava que quando ele escutou de Nosso Senhor o pedido, para que ele fizesse aquele pedido àqueles jovens reunidos em Queluz, para dar um ano da vida deles e fazer aquilo que ele fazia, ele sabia que é uma loucura. E o Padre Jonas, quando ele contou tantas vezes aqui no centro de evangelização, ele dizia: eu sabia que ninguém ia levantar. E isso é próprio dos loucos que obedecem a Nosso Senhor. É uma loucura porque não faz parte da lógica humana. E o Padre Jonas assim obedeceu. E assim mudou tudo. A partir daqueles 12, ele conta também que ele fez a proposta, né? Quem de vós quer deixar pai, mãe, emprego e vir morar comigo, fazendo isso que eu faço com vocês? Aí levantaram muitos naquela sala, na sala do chamado em Queluz. Tesouro para nós, Canção Nova. E ele mandou todo mundo sentar. Vocês não entenderam nada.
Senta. E aí explicou mais uma vez, e levantaram apenas 12. E desses 12, olha onde nós chegamos. Por isso, hoje, a igreja proclama de novo: Cristo é Rei. Ele governa, mas Ele continua chamando, Ele continua convocando. Por isso, neste retiro para músicos, Deus não nos trouxe aqui por acaso. Ele não nos trouxe aqui apenas para cantar. Ele nos trouxe aqui porque o Rei quer algo de novo. O Rei quer suscitar alguma coisa dentro de nós e nós precisamos responder com ousadia. Mas aqui parece um paradoxo, sabe? Parece que a leitura que o diácono cantou, proclamou, está errada. Como que na festa de Cristo Rei, a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, onde o Rei não aparece glorioso, mas me parece que o Rei está fracassado, prostrado. O Rei está no alto do madeiro, sendo humilhado pelos seus súditos. Como que um rei é capaz de ser humilhado assim e não fazer nada? Hoje, o Evangelho nos mostra que Jesus, reinando não em um trono de ouro e de pompas, não diante de holofotes, mas diante de uma cruz. O mundo continua a zombar de Jesus como zombou no alto do madeiro, onde ele venceu a morte, onde ele derrotou Satanás. Não queira pensar que Jesus derrotou Satanás no terceiro dia, na ressurreição. Jesus derrotou Satanás no alto do madeiro, obediente até a morte e morte de cruz. Foi ali sendo zombado e o mundo continua ridicularizando. O mundo continua acusando, como o primeiro ladrão acusou Jesus. Mas veja, ali acontece o diálogo que resume toda a teologia do reino, que resume o que era antes de ter Jesus como rei e o que é depois, que é aquele pedido ousado. Nós costumamos, na tradição, chamar de bom ladrão, né? Mas o evangelista só chama de o outro. O outro. E olha o pedido que o outro é capaz de fazer. O outro foi ousado e disse: Jesus, lembra de mim. Eu mereço estar aqui. Eu sei do que eu vivi, eu sei das minhas misérias, eu sei dos meus fracassos, eu sei das minhas quedas, eu sei dos meus limites. Aqui está o pedido mais ousado do Evangelho, mas também a chave que abre a porta para que aqueles que um dia viveram sem o reinado de Cristo passem a reinar. Primeiro, para declararmos e proclamarmos Cristo Rei, é necessário reconhecer que nós somos os piores. É necessário reconhecer as nossas misérias. É necessário reconhecer que nós somos pobres diante da nossa vida limitada, com uma visão tosca, obscurecida pelos nossos limites, mas sem a graça de Deus nós não somos nada. Veja, irmãos, para proclamar Cristo Rei do Universo, é necessário primeiro declarar que nós sem Ele não somos nada. Para declarar Cristo Rei do Universo, primeiro é necessário reconhecer que sem a graça de Deus, nós somos fracos, nós somos pobres. Que tudo que nós fazemos a partir de nós mesmos não gera fruto nenhum. E que todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós acabamos nos ferindo. E principalmente, ferindo as pessoas que nós mais amamos. Porque o pecado
sempre toca uma parte fora de nós que pertence ao nosso coração. Mas é necessário reconhecer, eu mereço. O que eu mereço é a morte. O que eu mereço é o inferno. Mas Jesus, tem misericórdia de mim. A cena que aconteceu lá é parecida com essa cena do mosaico do Pai das Misericórdias. E como é bom quando nós chegamos aqui no santuário e somos alcançados pela grandeza desse mosaico que nos abraça, né? É como se o Pai te dissesse assim: chega mais, vem para perto. E nós não temos força para levantar. E veja, a posição não é prostrada, é de movimento, porque assim o nosso Pai fundador queria. Ele não está prostrado, ele está se levantando, mas o Pai o ajuda a levantar. Foi o que o outro ladrão fez diante da cruz. Jesus, lembra das minhas misérias, lembra dos meus pecados, lembra do meu pior, lembra das minhas oscilações, lembra que dentro de mim existe um Pedro, que diz que te ama, que levanta os braços, que louva a Deus, que diante das pessoas canta e canta bonito, mas logo, logo esquece, e parece que nunca conheceu o nosso Senhor. Dentro de nós há oscilações, irmãos, e é necessário pedir hoje, antes de declarar que Jesus é o Senhor, que Ele lembre-se de mim, que Ele lembre-se de você, que Ele lembre-se da sua queda, que Ele lembre dos seus pecados. E hoje nós somos capazes de ouvir com nossos ouvidos, sensíveis à presença de Deus. Ainda hoje estará comigo no paraíso, porque para a misericórdia de Deus não há limite. Para a misericórdia de Deus, ela abraça toda a causa, basta apenas que você reconheça e queira levantar. É por isso que no confessionário nós não encontramos um dedo apontado. É por isso que no confessionário é conhecido como o tribunal do perdão, porque não encontra-se um dedo apontado, mas uma mão estendida que quer te levantar. Hoje, portanto, o reino, meus irmãos, começa quando alguém entrega totalmente o seu coração para Ele. Mas existe uma premissa, e a premissa é reconhecer que sem a graça de Deus nós somos fracos, que sem a graça de Deus não dá para viver. É por isso que o reinado de Cristo é muito concreto. O reinado de Cristo é concreto porque onde Jesus reina, a nossa vida se organiza. Aonde Jesus reina, a sensibilidade se acalma e ganha proporções eternas e não mundanas. Aonde Jesus reina, a missão ganha foco e não individualismo. Aonde Jesus reina, Ele aparece e nós diminuímos. Cristo vem para realizar basicamente 3 movimentos nessa liturgia. 3 movimentos que quer fazer de nós reorganizar a vida. Essa é uma das causas, né, da existência de Deus. Ele é o ordenador, né? E aonde Ele está, as coisas ficam em ordem. Se tem alguma desordem em alguma área da sua vida, é porque infelizmente você não apresentou a Ele, porque Ele coloca tudo em ordem. Olha, quais são esses 3 movimentos? Primeiro, Ele tira do centro aquilo que nunca deveria ter sido o centro. Nosso Senhor tira do centro os nossos medos, que nos paralisa para a missão. Nossos medos que nos fazem, parece que um menino, né? Essa semana teve a posse aqui na reitoria do santuário do seminário, e eu falava para alguns seminaristas lá em casa, eu acordei de manhã na quinta-feira antes da missa, parecia um menino no canto da parede com um monstro para me devorar.
Nós não temos proporções do que Deus quer de nós, mas Ele só precisa de um coração disponível, onde o medo não se torna centro, e sim a confiança que Ele há de agir em mim, como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Por isso, Ele tira do centro os medos que nos paralisam, que nos colocam à disposição da missão, que nos fazem dizer que eu sou capaz de fazer o que Deus quer, não por mim mesmo, mas por Ele. Ele tira do centro as nossas vaidades, Ele tira do centro as nossas comparações humanas, bobas, demoníacas até. Ele tira do centro de nós os desejos de aparecer, as carências afetivas. Por isso, tudo perde força diante do Rei. Segundo movimento, Ele coloca no centro aquilo que estava esquecido. Ele tira do centro o que não deveria estar e coloca no centro o que foi esquecido por nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a partir das nossas entregas, e quando os anos vão passando, parece que aquilo que nós deixamos para estar com o nosso Senhor foi tomando sombra e dando espaço dentro de nós. O que nós entregamos muito no começo da nossa caminhada, no decorrer do tempo parece que está tudo de volta e acumulado. Ele coloca no centro aquilo que estava esquecido. Por isso, o relacionamento com Deus é a prioridade da vida de todo homem. A finalidade do homem não é outra, a não ser contemplar a verdade. Mas para contemplar a verdade é necessário relacionar-se, intimidade. E nós escutamos tantas vezes nesse acampamento de músicos, né? Que o que Deus quer de nós é relacionamento, intimidade, conhecimento. E às vezes quando falta confiança, é porque infelizmente está faltando intimidade, experiência. Devolva o lugar que pertence a nosso Senhor, a centralidade. A pureza de coração é o centro. A missão, o para quê, o serviço, o doar-se, o ofertar-se, é o centro. Precisa ser o centro. A generosidade, dar-se sem querer nada em troca, a gratuidade, Ele coloca no centro. E o terceiro movimento, irmãos, Ele devolve ao discípulo a identidade perdida. Você não é apenas um cantor, você não é apenas um músico, um musicista, não é só alguém que toca bem, que canta bem. Você é um servo do Rei, um músico de Deus, um músico católico, um instrumento do céu. Por isso, os músicos que não deixam Jesus reinar na sua vida, cedo ou tarde, eles ficam confusos, eles ficam cansados, eles ficam fadigados, eles ficam vazios, porque parece que nada acontece, porque infelizmente colocou no centro do coração outra coisa que não era Ele. Por isso, meus irmãos, neste retiro, Deus quis conduzir cada um dos senhores e das senhoras, músicos do Brasil, aqueles que nos acompanham de casa, que tem um ministério na sua paróquia, e você não conseguiu vir a Canção Nova, porque você precisa servir, você tinha algum serviço, você tinha uma missão, mas você está acompanhando de casa querendo beber, porque você tem sede de Deus. Neste retiro, eu quero olhar nos seus olhos, músicos, e te lembrar de algo essencial para o seu ministério. Você não canta, você não toca para preencher silêncios. Você canta, você toca para abrir o céu às almas. Você não canta porque está faltando um espaço entre uma nota e outra. Você não está aqui para preencher silêncios, porque para a televisão e para a rádio isso não é bom. Você canta para abrir os céus. E quando você canta, você prepara o ambiente espiritual.
E quando você toca, você prepara um ambiente espiritual para que as pessoas tenham acesso à graça de Deus, para que o ambiente profano se torne sagrado. Por isso que quando você canta, você conduz corações à experiência de Deus, você favorece a ação do Espírito Santo, que ora em nós, que é o nosso protagonista. Por isso que quando você canta, você faz com que o reino toque pessoas feridas, cansadas, fadigadas, perdidas. Por isso que o músico cristão não é apenas artista, ele é um lugar da passagem da graça. O Padre Jonas trabalhava tanto isso conosco, né? Nós somos um instrumento de Deus, nós vamos passando a graça de Deus ao ponto de transbordar aos outros. Mas, meus irmãos, e é porque você é a porta de entrada da presença de Deus, é porque você é instrumento da graça de Deus, que a sua fala importa. O que você diz é importante, não apenas com o microfone na mão. Porque você é a porta de Deus, porque você é o instrumento de Deus que abre as portas do céu para muitas almas, a sua vida é importante. A coerência do seu chamado é importante, o seu relacionamento, os seus relacionamentos são importantes também. Nós somos homens de uma peça só, não somos fragmentados. É por isso que você é instrumento da graça de Deus, que a sua pureza também importa, que as suas escolhas ordinárias também importam. Meus irmãos, não existe música consagrada em vida desordenada. Quando a vida está desordenada, nós profanamos o que é sagrado. Por isso, não existe unção sem obediência. Não existe unção sem dobração, sem redimento, e assim nós nos curvamos diante do mistério para dizer que não existe ministério sem joelho dobrado. A eficácia da nossa evangelização não está na beleza da nossa poesia, mas está na verdade da poesia, que ela brotou da vida de alguém que se prostra, que se dobra. Por isso, meus irmãos, na festa do Cristo Rei, eu quero encerrar fazendo um pedido ousado para vocês. Eu costumo brincar que eu sou vinagrete. Quando está faltando a carne, eu chamo o vinagrete. Eu não sei por que eu estou aqui, mas eu vim de todo o coração. Mas eu sou filho do Padre Jonas. O Padre Jonas é modelo para mim. Eu conheci alguém que quis em tudo agradar nosso Senhor. Ele era o homem do Magnífica, mas ele era o homem da providência. Ele era o homem ousado, e quando Deus pedia, ele não ousava ficar calado. Por isso que eu não posso me calar. O legado que o Padre Jonas me deixou é um carisma. Eu não sou nada sem um carisma. Deus me fez canção nova para dizer a você que na festa do Cristo Rei, o pedido não é meu, mas o pedido é dele. E eu preciso olhar para os músicos e para os peregrinos que aqui estão, que também são chamados a cantar uma canção nova, redimida, a fazer da sua vida uma bela canção. Eu preciso dizer as mesmas palavras do meu fundador: quem aqui quer dar um ano da sua vida para Jesus? Mas veja, eu não estou dizendo que é para você entrar no carisma, eu não estou dizendo que é para você recomeçar, e talvez você até diga, mas eu já dei muitos, eu dei foi vários, eu dei todos os meus anos, mas é necessário sempre renovar esta entrega, porque é um ano verdadeiramente entregue, é um ano sem negociar com o pecado, é um ano sem negar nada do que Ele te pedir, é um ano aceitando o que a direção do Rei te dizer. Por isso, o pedido não é dar apenas um ano, mas é não negar nada
do que Ele te pedir. E o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que Deus fala por meio dos fatos, dos acontecimentos. Não espere que Ele vai te pedir com uma nuvem em cima da sua cabeça, com uma voz parecida do Eugênio Jorge. Não vai não. Às vezes, vai ser com aquele padre que não gosta do seu ministério. Talvez vai ser por causa de uma situação que você não quereria estar. E eu preciso dizer para você, aquilo que Deus pede nem sempre é do nosso agrado. É segundo a nossa vontade. E aqui está o segredo. Eis que eu peço a Deus a graça da ousadia, de você dar um ano da sua vida sem negar nada do que Deus te pedir. Por este ano, eu vou acreditar que tudo que Deus me pedir, eu irei fazer e Ele me dará meios suficientes para isso. Ele vai mexer com os meus horários, Ele vai mexer com os meus vínculos, Ele vai mexer e vai me pedir santidade nas minhas palavras. Ele vai pedir e Ele vai reconfigurar a sua sensibilidade, Ele vai purificar a sua vida afetiva, Ele vai pedir renúncias concretas, Ele vai pedir rompimentos de ligação, Ele vai pedir afastamento de lugares, pessoas ou coisas que te roubam dEle. Ele vai te conduzir, como conduziu o bom ladrão da cruz para o paraíso. Porque se Ele te deu um dom, Ele te deu esse dom para te levar ao paraíso. E se você só irá para o paraíso se você for obediente em tudo que Ele te pedir. Por isso, meu irmão, não é uma promessa emocional, mas é um ato de entrega real. Como a entrega de Maria, capaz de dizer: fiat, faça-se em mim. Por isso, eu preciso dizer que Cristo tem pressa. E Ele está te levantando, músico, para além do palco, para além da técnica, por mais que isso seja essencial, importantíssimo, para além da estética. Ele está te levantando, Ele está levantando músicos santos, músicos obedientes à sua voz, músicos sensíveis à voz de Deus, músicos que carregam o Rei aonde entram, com instrumento ou sem instrumento, com um microfone ou sem microfone. Por isso eu queria pedir a você a ficar de pé. Se você tem essa coragem, eu quero pedir ao ministério que nos ajude a rezar. Mas feche os seus olhos por um instante e tenha coragem de olhar para dentro de você. É um momento breve, nós temos brevíssimos minutos. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. Imagina os 5 minutos que nós temos. Por isso feche os seus olhos e tenha coragem de olhar para dentro de você com todas as potências que você tem, mas também diante dos fracassos que você sente. Hoje, diante deste Rei que reina na cruz e não no palco, não no trono, eu pergunto com a coragem do Espírito em mim: quem aqui deseja entregar um ano da própria vida sem negar nada do que Jesus te pedir? Absolutamente nada do que Ele te pedir. Vou repetir: quem aqui deseja entregar um ano da sua própria vida para Jesus, sem negar nada, absolutamente nada do que Ele te pedir e te mandar fazer? Por isso, com a sua voz, vai respondendo a Jesus. Vá pedindo a Deus que arde dentro do seu coração um desejo, que no seu peito esse desejo se incendeie e diga: Jesus, assume o governo da minha vida. Assume, Senhor, o governo da minha vida. Eu te entrego um ano inteiro. Eu te entrego, Senhor. Reina em mim, Senhor. Reina
reina nos meus afetos, reina no meu ministério, reina na minha sensibilidade, reina na minha música, reina na minha vontade própria, reina nas minhas decisões, reina nos meus projetos, reina, Senhor Jesus, no meu coração. Eu sou totalmente teu. Por isso, eu sei, Senhor, que tu não procura artistas, o Senhor procura discípulos no nosso meio. Por isso, responda com a ousadia de um homem que foi olhado nos olhos. Levanta seus braços no mais alto, como alguém que se entrega, um ato de abandono, de entrega. Ele não procura vozes, ele procura corações obedientes, ele procura corações disponíveis, ele procura corações sensíveis a responder, pagando o preço, custando o que custar. Por isso hoje é um dia de resposta, hoje é um dia de decisão, hoje é o dia do Cristo Rei, Senhor, que dará a vida, que reina em nós. Isso resta. Eu sinto que o Senhor está destravando a nossa vida, no sentido da entrega e do abandono, como se as nossas mãos estivessem atadas, acorrentadas a ideologias, a propósitos que não têm Cristo como centro. E Jesus, neste momento e nesta homilia, destravou, e Ele quer de você um abandono. Por isso, mais uma vez, levante os seus braços lá no alto, como quem se entrega de uma vez e aposta a sua vida em Deus, e aposta a sua vida na providência de Deus. Sim, Senhor, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E canta: quero transformar numa canção. Que a sua vida seja uma canção. As juras de amor por ti, meu Deus, entraste em minha vida, sedutor. Diz pra ele: já não sei viver, já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Direcione a sua mão para o altar, entregue o seu dom, o seu ministério, o seu talento, e diga ao Senhor: tudo te entrego, o Senhor é teu. Faz o que queres, Jesus. Eu só me abandono e eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, e eu confio a vós a minha vida, o meu ministério. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pelo dom que deste a cada um de nós. Ele é teu. Faz o que quiseres, Jesus. Reina sobre nós. Faz o que quiseres, Senhor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.